Uma garota encantadora espreita pela janela de uma carruagem em movimento. Fascinada com a visão da antiga capital real, que tem uma atmosfera completamente diferente de Ba, ela está acompanhada de um homem mais velho que a chama de Princesa Alicia, e a lembra que uma futura rainha de Windsor deve sempre manter a dignidade. Ela se senta de volta e pede desculpas pro velhote, que é o chanceler Richard. Ele a repreende, insistindo que ela precisa se comportar de um jeito que não manche o nome da princesa Carr, o que deixa a princesa Alicia bem irritada, principalmente porque a família dela está sendo mantida como refém. Ela olha para fora de novo e vê um castelo gigantesco que parece assombrado, rodeado de corvos. É o castelo do impiedoso rei demônio, e um medo gelado toma conta dela. Cerrando o punho com força, ela jura para si mesma que vai fazer de tudo para sobreviver. Dentro do castelo, um grito horrível de um homem ecoa pelos corredores enquanto guardas o seguram no chão. Um homem chamado Wilfred, segurando uma espada, está diante dele. O homem no chão fica perguntando repetidamente por que Wilfred está fazendo isso. Ele chega a dizer que o nomeou oficialmente como irmão e o promoveu a general, cobrando se Wilfred já esqueceu essa dívida. Wilfred, o homem de cabelo preto com metade do rosto coberto por uma máscara, responde que o que ele recebeu não foi dívida nenhuma. Eles só o usaram quando era conveniente, tratando-o como uma ferramenta para aumentar o prestígio do reino. O homem imobilizado parece ser o rei. O rei admite que tinha um pouco disso sim, mas argumenta que, se não tivesse elevado Wilfred, ele ainda estaria confinado num canto perdido do mundo. Wilfred solta um suspiro, dá um sorrisinho irônico e, enquanto relembra o momento em que os trilhos do destino descarrilaram, levanta a espada, pronto para golpear a qualquer instante. Mesmo assim, o rei insiste. Mesmo sendo apenas meio-irmãos, ainda são irmãos, e pergunta se Wilfred realmente pretende matá-lo. Wilfred não hesita nem por um segundo e responde que sim, vai matar. O rei começa a implorar pela vida, dizendo que abre mão do trono, que não quer morrer. Continua suplicando enquanto Wilfred o encara com desprezo e, num movimento limpo, corta a cabeça do rei. Rapaz, o Moreno tá ignorante. Com sangue no rosto e nas roupas, Wilfred pensa que tudo isso poderia ter sido evitado se o meio-irmão tivesse sido um rei decente. Enquanto o sangue pinga da espada, um homem que parece ser seu ajudante o parabeniza e, com muita educação, o incentiva a tomar seu lugar no trono, pois agora ele é o novo rei de Windsor. Wilfred caminha até o trono e se senta, refletindo sobre a cruel reviravolta do destino. Sua família, seus companheiros, tudo que era querido para ele, tudo escorre pelos seus dedos enquanto ele encara as próprias mãos encharcadas de sangue. Seus pensamentos são interrompidos quando alguém o chama. Wilfred chama de volta por Cedric e pergunta o que ele quer. Cedric avisa que a princesa Alicia deve chegar em breve. Wilfred se levanta do trono para receber sua noiva, com Cedric logo atrás. Alguns nobres dentro do castelo fofocam entre si sobre como o Wilfred tirou o título e as propriedades do Marquês de Sussex, mesmo sendo o Marquês um vassalo leal que protegia as fronteiras desde a fundação do reino. Dizem que nem os vassalos mais fiéis são poupados se ousarem se opor a Wilfred. Quando Wilfred e Cedric passam pelos nobres fofocando, eles simplesmente ignoram. Cedric pede para Wilfred ser gentil com a princesa. Wilfred responde que pretende ser, já que ultimamente nenhuma mulher sequer se aproxima dele. Cedric também pede para ele parar com as palavras afiadas que machucam, um hábito bem conhecido de Wilfred. Wilfred explica que nunca tem a intenção de ferir ninguém, mas por algum motivo as pessoas ao redor dele sempre acabam chorando. Cedric diz que o coração de uma mulher é uma coisa delicada, e a regra básica é nunca acertar no ponto fraco. Tem que embrulhar as palavras em várias camadas de gentileza. E quando ela falar, mesmo que pareça besteira, é só concordar com a cabeça e mostrar que está prestando atenção. Wilfred acha isso meio falso, mas Cedric explica que, em assuntos românticos, ser sincero demais pode machucar de verdade. Ele diz ainda que homens e mulheres entendem gentileza de jeitos diferentes. Wilfred comenta que é uma opinião bem ousada. Cedric continua a aula. 9 em cada 10 mulheres ficariam magoadas se o homem fosse tão honesto quanto Wilfred acha que deve ser. Não. Ele tem toda a razão. Wilfred fica sem entender nada, e Cedric explica que mulheres, na real, não querem conselho. Elas querem só palavras simples de apoio e afirmação. Isso faz o Wilfred pensar e questionar se elas não são só uns bobões sinceros. Cedric perde um pouco a paciência com isso. Wilfred diz que é difícil acreditar que todas as mulheres do mundo são assim, e que vai ser complicado aceitar. Cedric concorda que existem mulheres inteligentes também,
mas que quando o assunto é relação entre ele e mulheres, parece que as coisas mudam. Wilfred comenta que já ouviu dizer que o amor deixa as pessoas idiotas. Cedric explica que não é bem isso. É mais sobre a delicadeza da relação entre homens e mulheres. Ele lembra mais uma vez: seja gentil com a princesa e trate ela como se fosse uma porcelana delicada. Wilfred concorda que vai tentar, ao menos. Afinal, a aliança com Ba é crucial, e Cedric confia nele. Wilfred olha para Cedric. Ele não consegue realmente culpar o outro pelo que sente, porque provavelmente falta alguma coisa importante nele como pessoa. Desde criança, ele sempre foi direto e duro com os outros. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Não sabe exatamente o que falta, mas se tivesse que chutar, diria que talvez seja um coração humano. Talvez seja por isso que ele consegue tomar decisões calmas e racionais, mesmo no meio da guerra de 3 anos atrás. Graças a essa característica, conseguiu proteger as terras com suas tropas. Agora, tudo que ele consegue sentir é pena da noiva, enquanto se pergunta se alguém como ele realmente consegue ficar junto de alguém, construir um relacionamento bom ou fazer a noiva feliz, até que consiga preencher esse vazio. Mas esses pensamentos não vão se realizar, e de algum jeito essa certeza parece inabalável. Wilfred e Cedric chegam do lado de fora. Há uma fileira de soldados no caminho, e do outro lado, a carruagem onde a princesa Alicia está olhando para ele, se perguntando se aquele é o homem com quem ela vai se casar. O chanceler Richard já tinha avisado que o homem ali parado era Wilfred Ivan Windsor, o rei de Windsor. Wilfred encara direto a carruagem, deixando Alicia em choque. Ela fica apavorada com o olhar intenso dele. Há apenas 1 mês ela era uma garota comum, mas aí o rei a chamou e disse que ela iria para Windsor. Contou que ela era uma verdadeira princesa de sangue. Revelou que a mãe dela trabalhava como criada da rainha consorte, e quando a rainha descobriu o caso, expulsou a mãe. As filhas legítimas não queriam se casar com o rei demônio, e aí ele lembrou que tinha uma filha com a criada, que era Alicia. Alicia tentou recusar, mas o rei disse que ela não podia negar e ameaçou a família dela, perguntando se ela não se importava com eles. Alicia sentiu pavor e pensou na família. Naquele dia, ela não conseguiu dizer absolutamente nada. De volta ao castelo de Windsor, Wilfred começa a caminhar em direção à carruagem onde Alicia está, e ele exuda uma aura realmente assustadora. Ela sente que ele seria capaz de machucá-la por qualquer errinho mínimo. Ela está morrendo de medo ali sentada, e se pudesse fugir, sairia correndo na hora. Mas ela prometeu proteger os irmãos menores e jurou no túmulo da mãe que, enquanto estiver viva, vai se reunir com a família de novo e que não vai morrer no lugar do pai. Reunindo toda a coragem que consegue, ela tenta descer da carruagem enquanto Wilfred se aproxima com aquela presença ameaçadora. Alicia diz para o chanceler que precisa de um tempinho para se preparar, mas ele a empurra, fazendo ela perder o equilíbrio. Ela fica em choque porque está prestes a cair, fecha os olhos esperando o impacto. Mas quando abre os olhos, vê Wilfred com os braços abertos tentando segurá-la enquanto ela cai. Infelizmente, o cotovelo dela acerta a cabeça dele. Cedric, os soldados e até o próprio Wilfred ficam surpresos. Wilfred cai no chão por causa do impacto repentino. Alicia não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Ela fica sem palavras, em choque total. Wilfred ainda segura a cabeça e Alicia se ajoelha perguntando se ele está bem. Pede 1000 desculpas e explica que não foi de propósito. Agora ela tá surtando, pensando que acabou de acabar com a própria vida. Ela quer morrer e recomeçar do zero, enquanto o pânico toma conta. Cedric e os soldados correm até Wilfred perguntando se ele se machucou, se precisam chamar médico, mas Wilfred manda todo mundo parar de fazer cena. Diz que só tropeçou por causa do calor, que não é nada grave, e se levanta. Wilfred olha para Alicia e pergunta se ela se machucou em algum lugar, mas Alicia sente como se a alma tivesse saído do corpo, porque o olhar que Wilfred tá dando parece o do ceifador encarando ela. Ela se lembra de um momento da infância, quando estava com a mãe e a carruagem delas foi parada por um grupo de homens assustadores. A mãe disse que pagaria se a deixassem ir, mas o homem assustador olhou para elas, julgou as roupas e disse que elas pareciam não ter nada. Achou que vender as duas daria mais dinheiro. Quando o homem agarrou o braço da mãe, elas tentaram se defender e gritar por socorro, mas o homem disse que ninguém viria. A mãe percebeu que os guardas que estavam com elas já estavam mortos. O homem disse que as duas agora pertenciam a eles. Ele pegou as mãos de Alicia e a levantou enquanto a mãe implorava para ele não machucar a filha. Ela gritava por ajuda, enquanto o homem a levantava segurando por um braço só. Ele deu um tapa nela e mandou ficar quieta, mas isso só fez ela chorar mais alto.
Ela não conseguia parar por causa da dor nas bochechas. O homem ficou irritado e disse que era hora do castigo, que ia continuar batendo até ela parar de chorar, para o corpo dela lembrar. A mãe olhava apavorada para o homem enquanto ele levantava a mão para bater em Alicia de novo. De repente, eles ouviram gemidos de outras pessoas. Alicia olhou e viu um homem de casaco preto. Era Wilfred, ainda jovem. Ele disse que ouviu barulho e veio ver o que era. Os bandidos ficaram furiosos por ele ter machucado os companheiros e partiram para cima, mas ele desviou facilmente e cortou todos. Os outros atacaram também, mas ele matou cada um sem nem suar. O homem que segurava Alicia não conseguia acreditar. Ficou chocado que o jovem não tinha sentimento nenhum e tratava matar como se fosse uma tarefa qualquer. Wilfred caminhou até a carruagem, mas o bandido avisou para não chegar mais perto e largar a espada, senão mataria a pequena Alicia. Porém, o jovem Wilfred não parou. Perguntou por que ele largaria a espada por alguém que nem conhecia. Wilfred apontou a espada para o bandido e disse que não tinha medo dele. A pequena Alicia tremia de medo enquanto Wilfred levantava da espada, dizendo que eles podiam se arrepender no inferno o quanto quisessem. Ela desmaiou pensando que tinha visto um ceifador. De volta ao presente, perguntam se ela está bem. Ela responde que está ótima, firme e forte, que não tem nada de errado, enquanto tira a poeira da roupa. Do nada, o chanceler faz ela abaixar a cabeça e pede desculpas a Wilfred, dizendo que a princesa se comportou de forma inadequada, mesmo sendo ele quem a empurrou sem ninguém ver. Wilfred diz que foi só um acidente bobo, que não precisam se preocupar e que podem levantar a cabeça. O chanceler Richard agradece muito. Wilfred comenta que gostaria de prosseguir com a cerimônia, mas quando olha para Alicia, vê que ela tá tremendo e pensa que, se é assim que começa, vai ser uma jornada bem turbulenta. Ele acha que Alicia é uma garota patética e que, por causa da política real, teve que viver entre plebeus em vez de ser criada como filha da rainha. Ele a encara e pergunta diretamente se ela tem medo dele. Alicia fica desconcertada. Entra em pânico e pensa que precisa falar alguma coisa. Se Wilfred for mesmo o ceifador do passado, falar a coisa errada pode custar a vida dela dessa vez. De repente, ela se lembra do conselho da mãe quando era pequena. Nunca deixar as emoções decidirem por ela. A mãe a chamava de medrosa, mas explicava que existem 2 tipos de pessoas assustadoras. Tem os que são realmente bons, e tem o diabo que chega com um sorriso amigável e voz doce. Porém, pessoas verdadeiramente bondosas às vezes têm expressões inesperadamente sérias, igual ao menino de asas negras que a salvou e ao seu padrasto. Se Alicia aprender a diferenciar, vai encontrar felicidade e não vai mais precisar ter medo. É só olhar bem para a pessoa e ver com quem você está falando. Ela olha para Wilfred e diz que sente muito por ter perdido a compostura. Wilfred olha de volta e parece perceber que assusta as pessoas sem nem tentar. Ele nota que, mesmo sorrindo, as mãos dela estão tremendo. E que provavelmente sempre foi assim com todo mundo. Ele pensa que ele pode ter ouvido falar bastante dele e as reações dela eram normais. Então, ela não precisava se preocupar. Wilfred sorriu, mas tinha um toque de tristeza nos olhos. Alicia ficou admirada. Ela até se perguntou o que estava fazendo e que tipo de efeito ele estava causando nela. Wilfred não tinha feito nada de errado. Pelo contrário, ele a ajudou quando ela estava prestes a cair. E mesmo assim, ela ali, em pânico total. Wilfred pensa que, se pudesse, mandaria ela de volta para a família dela na hora. Mas esse casamento é crucial para o futuro de toda a nação. Enquanto olha para Alicia, ele nota que o fato de ela ter ficado fora dos olhos do público até agora é conveniente. O que realmente importa é a conexão oficial entre Windsor e Barroway. Ele chama Cedric e avisa que parece que a princesa não está bem, e infelizmente vão ter que cancelar a cerimônia de casamento. Alicia fica chocada ao ouvir aquilo. Ela tenta chamar a atenção deles, e Wilfred olha de volta para ela, perguntando o que houve. Ela entra em pânico de novo ao ver os olhos dele, mas se lembra que garotas precisam de coragem e que, mesmo que ele seja o ceifador, ele ainda a salvou. Ela diz para si mesma que não tá com medo e que agora é hora de ser forte. Ela garante para Wilfred que agora tá tudo bem, sem demonstrar nenhum medo, e pede para continuarem com a cerimônia, o que deixa Wilfred completamente chocado. Eles entram no salão juntos, andando lado a lado, e as pessoas lá dentro os recebem. Alicia até acena para todo mundo. Eles ficam em frente ao altar enquanto a cerimônia segue. Wilfred acha aquilo engraçado porque nenhuma mulher que ele conheceu jamais olhou para ele daquele jeito. Normalmente elas ficavam apavoradas como Alicia no começo, ou tentavam bajulá-lo para ganhar poder. Sempre era uma dessas 2 reações, então isso o pegou de surpresa. Era algo novo para ele.
E o Wilfred acha a noiva Alicia linda, enquanto levanta o véu dela e dá um beijo no topo da cabeça. Depois da cerimônia, Alicia de algum jeito consegue sobreviver ao momento. Mas agora ela tá no quarto, com a cabeça a mil, pensando se eles vão mesmo fazer as coisas de lua de mel. Afinal, isso faz parte de ser marido e mulher, né? Ela começa a imaginar o que pode rolar à noite e fica nervosa só de pensar no que vem pela frente. Alicia não tá nem um pouco preparada mentalmente. Ela nem nunca teve namorado. E se for noite de núpcias, significa outra coisa. De repente a porta se abre, e enquanto chama o nome dela, Wilfred entra no quarto usando um hobby. Alicia fica nervosa olhando para ele, mas Wilfred a tranquiliza dizendo para não ter medo, que ele não pretende fazer nada, e se senta no sofá. Alicia olha para ele de canto de olho e vê de novo aquele sorriso estranho de Wilfred. Ela reúne coragem e pergunta se realmente está tudo bem ele dizer que não pretende fazer nada. Ela se lembra da criada falando que amanhã à noite iam verificar os lençóis para ver se tinha sangue. Qualquer criança que nascesse depois disso teria que passar por um exame de castidade da princesa para confirmar que era mesmo da linhagem de Wilfred. Isso deixa Alicia em choque. Ela não consegue acreditar no que está ouvindo, mas é um costume comum entre aristocratas que valorizam muito a linhagem. Alicia conta tudo isso para Wilfred, e mesmo com medo, ela promete que vai dar o seu melhor. Se for algo que precisa acontecer, ela aguenta. Mas Wilfred nunca teve a intenção de fazer nada mesmo. Alicia fica curiosa e pergunta se é porque ela tá com muito medo. Ele diz que não tem nada a ver com isso. Ela vê que todas as mulheres na cerimônia hoje estavam cheias de vida e lindas, enquanto ela se sente só uma garota comum. Pensa que talvez seja porque ela não é o tipo dele, mas ele diz que não é isso. Ele acha ela até que razoavelmente bonita, mas não chamaria de uma grande beleza. Alicia fica chateada quando ele diz razoavelmente bonita, mas o olhar dele mostra que tá sendo sincero. Wilfred continua dizendo que tem uma coisa importante que precisa contar para ela. Alicia fica curiosa ao ver a expressão séria no rosto dele. Ele conta que não pretende ter filhos com ela, e sabe que isso faz dele um péssimo marido. Pede desculpas antecipadamente e abaixa a cabeça. Alicia sente uma onda de pânico. Ela pede para ele levantar a cabeça, mas Wilfred responde que isso deveria ter sido dito antes do casamento. Falar agora é quase como quebrar um contrato, mas a aliança com Ba era crucial para o reino dele e o casamento precisava acontecer. Alicia balança a cabeça, ainda em pânico. Ela diz que entende e aceita a situação e pede mais uma vez para ele levantar a cabeça, mas ele diz que nem explicou o motivo ainda. Mesmo assim, ela insiste que não precisa saber e que o perdoa de qualquer jeito. Ela tá em pânico porque até pouco tempo era só uma plebeia, e agora um rei tá abaixando a cabeça para ela. O coração dela não aguenta. Wilfred finalmente levanta a cabeça e Alicia consegue respirar aliviada. Ele elogia, dizendo que ela tem um coração realmente generoso. Mas por curiosidade ela pergunta: reis não devem ter filhos, né? Ele fica incomodado com a pergunta, o que deixa a Alicia bem surpresa. Ele pensa que se ela quiser que o filho dela seja rei, ela deve estar louca. Para ele, ninguém em sã consciência ia querer que o filho vivesse uma vida como a dele. 9 anos atrás, estourou uma guerra com o país vizinho, Amal, e ele foi mandado para a linha de frente porque tinha sangue real. Era só um símbolo sacrificável para levantar o moral das tropas. Ele lutou, lutou e lutou, mas muitas vidas se perderam e no final eles conseguiram uma vitória raspando. O sangue amaldiçoado o arrastou para mais uma tempestade de caos. Cedric disse que o reino não ia sobreviver daquele jeito, e a única pessoa que podia fazer alguma coisa era Wilfred. E assim, ele acabou tendo que matar o próprio meio-irmão. E aquele sangue só trouxe batalhas sem sentido. No final, só sobrou um trono vazio. E ele nunca, nem nos sonhos mais loucos, passaria isso pro filho dele. Ele diz que tem gente que quer transformar os filhos em reis para todo lado. Essas pessoas matam a própria família sem pestanejar. Mas Wilfred se recusa a deixar que o próprio filho mate e seja morto por causa de um trono. Alicia se lembra do que o chanceler Richard contou. Wilfred foi atacado várias vezes pela própria família. No final, tomou o trono matando o meio-irmão. Ela pode até ter sangue real também, mas a ideia de matar os próprios irmãos é impensável para ela, e ela nunca faria isso. Finalmente ela entende por que ele não quer ter filhos. Ele realmente sente muito por ela. Sabe que não vai ser fácil, mas espera que ela consiga aceitar. Promete fazer tudo o que puder para compensar. Pergunta com sinceridade. Abaixa a cabeça de novo, e ela fica toda desconcertada com o gesto, mas diz que não se importa nem um pouco. Ele finalmente solta um suspiro de alívio, mas Alicia pergunta sobre o próximo rei.
Por sorte, Wilfred tem um irmão mais novo. O irmão pode ser meio irresponsável, mas com alguém como Cedric apoiando, deve dar certo. Ela vê Wilfred como um homem que virou rei, mas não se sente ligado ao trono. Ela fala, fazendo ele olhar para ela, e comenta que ouviu dizer que ele tomou o trono à força, fez várias purgas uma atrás da outra e virou temido. Mas ela quer saber por que ele aceitou ser rei do país. Wilfred a encara enquanto serve uma taça de bebida. Ela continua dizendo que, mesmo ficando claro que ele não gosta disso, ele não queria mesmo a coroa, e isso é compreensível. Ele a interrompe dizendo que o país já estava em péssimo estado, preso por mais de 1000 anos de tradições e problemas. Ninguém conseguia tomar decisões ousadas, a corrupção estava em todo lugar e o declínio era inevitável. Os últimos 2 governantes só se entregaram ao luxo e afundaram a nação. Ele entendeu que o povo estava depositando esperança nele, que todo mundo queria mudança. Mas não tinha mais ninguém para recorrer, e era só isso. Alicia olha para ele admirada, sabendo que fica claro que ele nunca escolheu isso por desejo. Mesmo sendo odiado pelo público, se isso trouxesse alegria para as pessoas que vivem lá, ele só tá fazendo porque precisa, vendo como um fardo que tem que carregar. Enquanto observa Wilfred olhando pela janela com pena. Ela acredita que Wilfred não tem medo de abrir mão do menor pro bem maior e provavelmente carrega essa determinação cruel. Mas não é só isso que tem nele. Enquanto olha para ele, Wilfred tá olhando pela janela e Alicia sorri para ele enquanto se aproxima, diminuindo a distância entre os dois. Wilfred parece surpreso com o gesto quando os olhos dele se encontram. Alicia então pergunta, apesar do que as pessoas dizem, será que ele é na verdade uma pessoa muito gentil? Wilfred olha para ela surpreso. Parece bem confuso e Alicia pensa que ele só tem esse olhar intenso e essa vibe que deixa ele super assustador. O jeito dele falar é bem direto e desajeitado, o que dificulta entender o que ele quer dizer. Mas no fundo, ele é definitivamente uma pessoa genuína e sincera que se importa muito com os outros. Uma pessoa realmente gentil. Wilfred olha para ela e de repente começa a rir, cobrindo a boca enquanto ri. Alicia fica desesperada, preocupada que tenha falado alguma besteira porque não entende as regras do palácio. Wilfred continua rindo e pede desculpas, dizendo que nunca imaginou que alguém ia chamá-lo de gentil. Ela faz biquinho e insiste que ele é mesmo gentil e que não falou nada estranho. Ele discorda, achando estranho porque é a primeira vez na vida que alguém diz isso pra ele. Normalmente as pessoas dizem que ele é frio ou sem coração. Ela diz que essas pessoas simplesmente não enxergam quem ele realmente é, olhando pra ele com pena. Ela sabe que Wilfred se esforça muito por todo mundo, mas ninguém entende ele. Só acham ele assustador, e isso é muito triste. Ela quer ser a pessoa que entende ele, que vê além da desajeitada e difícil de ler gentileza dele. Ela não pode dizer que o ama, nem de brincadeira, porque também não acha que ele a ama. No começo ela estava com tanto medo dele, então provavelmente nem merece sentir isso agora. Mas mesmo assim, ela já é esposa dele e sorri enquanto olha para ele. O rosto dele parece bem mais iluminado enquanto segura a bebida e olha para fora. Ele diz que ainda acha a visão dela meio estranha, mas Alicia não se importa. É só a opinião pessoal dela. Ele acha justo. No começo estava preocupado, mas agora está realmente feliz que ela virou esposa dele, o que deixa Alicia surpresa. Ela fica um pouco corada com o que ouviu. Ele brinca dizendo que, goste ela ou não, eles vão ficar juntos por muito tempo, e é melhor ser querido do que não ser. Isso deixa Alicia sem palavras e confusa. Ele pensa de forma bem prática, mas realmente não entende nada de mulher. De todas as coisas que podia falar, escolheu dizer goste ou não, quando tem jeitos bem mais bonitinhos de falar. Enquanto isso, o castelo tá fervendo com nobres curtindo uma dança no salão. Num outro quarto, um grupo de homens fuma e conversa. Um deles fala sobre a distribuição de terras pros nobres e plebeus. 4 pros senhores e 6 pro povo, enquanto o outro questiona como alguém consegue governar terra com uma divisão dessas. O velho que tá de pé diz que nesse ponto eles estariam ferrados e que não seguir as regras já levou até o Marquês de Sussex pro exílio. Eles acham que Wilfred é sem coração. Um dos homens fica irritado dizendo que Wilfred não percebe quantos séculos eles servem à família real Windsor. Ele acha que Wilfred não entende que o rei existe por causa deles. Eles ouviram que a cerimônia de casamento foi bem luxuosa. Dizem que Wilfred não liga pro sofrimento dos vassalos e vive no luxo sozinho. Acham uma desgraça total ele curtir a vida sem saber das dificuldades dos vassalos. Eles acreditam que Wilfred não serve para ser rei e deveria abdicar do trono imediatamente. Todos concordam, mas não sabem o que fazer,
Já mandaram várias mulheres, mas Wilfred não demonstra interesse, e todo assassino que mandam acaba morto. Agora ele casou com a princesa de Barroway, o que só fortalece o reinado dele, e nem pressão política funciona mais. Eles não conseguem ganhar numa luta direta, mesmo tendo mais gente, porque Wilfred é incrivelmente forte em batalha. Mas outro homem misterioso diz que existe uma fraqueza. É também o maior defeito dele. Se acertarem ali, Wilfred pode desmoronar. Wilfred não entende sentimentos humanos, e todas as mudanças apressadas que ele fez ao longo dos anos causaram problemas pelo reino inteiro. Algo vai desencadear um colapso interno. Uma aura demoníaca cerca o homem, e ele diz que os preparativos já estão prontos.